que a nossa prece, que a nossa fala seja a nossa prece. E que esta fala seja um pedaço daquilo que sentimos. E que isso que sentimos seja o mensageiro daquilo que pensamos. E aquilo que pensamos seja, foi e o será de uma forma tão firme que só pode ter se originado ou vindo do Cristo. Que não nos permita de nenhuma forma sairmos disso, ainda que a compreensão, ainda que a razão dos fatos não consiga traduzir para os dias de hoje aquilo que temos a certeza que é o bem do amanhã. Dessa forma começamos os livres pensadores dessa semana. De uma forma que, junto com Denis, possamos entender quem é o ser, quem é o destino, quem é a dor. 3 personagens unificados no mesmo livro. Se foram, se são ou se serão unificados, se esse livro pode estar sendo escrito daqui a 20 anos. Neste programa, gostaríamos que você deixasse de lado qualquer noção que você tenha de tempo. Qualquer ação que te faça lembrar de horas. Qualquer pensamento, sentimento ou fala que te leve a negar, mas que você possa aceitar para raciocinar e não aceitar para viver. Aceitar para raciocinar, se isso for possível, sobre tudo o que iremos dizer na data de hoje. Hoje, um dia sem data. Nós não temos datas, nós não temos hora, e esse livro, vamos fazer de conta que ele vai ser escrito daqui 20 anos. E de uma certa forma, a hora que ele estivesse sendo escrito daqui 20 anos, por um discípulo do autor, isso se desencadeará em todos os tempos e se fará materializar em signo, através de um signo. Marco, o que é signo? Signo é aquela lembrança imagética, forte, que te faz viver o que ela propõe. Isso é um signo. E nós vamos falar desses 3 personagens, narrando, por exemplo, a dificuldade que se tem hoje em todas as instituições escolares, religiosas, sociais, de se ter membros ativos dentro dela. Quem está errado? Quem os fez ou quem os frequenta? Falaremos aqui também, como livre pensadores, da nova significação do tempo, da palavra tempo. E em significando, entenda tradução, traduzir. Tempo é vida? Vida vale alguma coisa? E essa coisa pode se traduzir para o campo econômico, para o campo espiritual, para o campo social? Falaremos hoje sobre magia, sobre encantamento. Como o destino e a dor podem ser 2 seres diferenciados, fazendo parte do desenvolvimento de um terceiro ser, que é o ser. Aqui o Leão Denis, para não complicar muito, ele só diz do ser, do destino e da dor. O ser uma forma,
o destino, uma régua, a dor, um veículo. E nós vamos bater um papo aqui hoje sobre esses 3 cidadãos, pensando as nossas vidas, o nosso dia a dia, e como fazer para que isso nos ajude, à luz do despertar da consciência, a sermos melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que estamos sendo agora. Como vai você, Sebastião? Melhor agora com a sua amorável presença. E não sei se nós estamos no passado, se nós estamos no futuro, se nós estamos no presente, vivenciando todas as realidades simultâneas. Porque em sentido profundo, não existe nem tempo, nem espaço, mas somente a eternidade. E você, de acordo com a necessidade, você cria todos os tempos, todos os espaços para a construção da sensação consciencial dessa eternidade em um segundo. Ou, como nós estamos fazendo agora, conduzidos pela piloto interestelar Aline Gonçalves, os internautas não sabemos se é deste plano, se é dessa terra, se é desse sistema. São seres multidimensionais. Então nós podemos falar de tudo que acontece com o ser, assim como a sua destinação e a dor para lembrá-lo daquilo que não foi feito, porque ela só aparece quando a gente foge da régua, que é essa destinação. E normalmente vemos seres colocando os seus fardos nos ombros de outros seres. E normalmente querendo o mérito daquilo que não se fez. E a régua mais perfeita para mim, se tratando do Cristo, a cada um conforme as suas obras. Fazei a outro somente o que gostaria que ele fizesse. E André Luiz complementa dizendo: o bem de todos é o eterno princípio. Gratidão às emissoras parceiras, empresas parceiras, a todos os corações solidários que juntos, nesse mesmo lapso de tempo, dentro da eternidade, na ambiência ou no espaço que criamos, podemos conversar como livres pensadores. E como livres pensadores, nós devemos anotar agora, nesse exato momento, porque ele não existe. E já que não existe, ele deve existir em algum momento. E se ele existe em algum momento, nós podemos começar dizendo sobre a gravidade. Se o assunto é sério, ele é grave. Se ele é grave, ele redunda, ele pesa. Tempo, gravidade, são 2 seres que até agora nós só sabemos se nos debruçarmos em cima de algum livro de ciência. Ao ponto que os mais experts o definiriam em laudas. E eu me pergunto quão expertos somos nós que conseguimos manuseá-los, sem nunca termos lido, teoricamente, uma lauda, uma página, uma linha. Como é que você consegue manusear aquilo que não conhece? Como é que você consegue viver aquilo que não respeita? Como é que você consegue respeitar aquilo que não ama? Porque nós já dissemos isso de forma contrária. Você só consegue respeitar aquilo que ama, você só consegue amar aquilo que conhece. E o conhecimento vem na base de tudo. E esse conhecimento é guiado hoje e antes de nós e depois daqueles por uma tal de inteligência. E essa inteligência não faz nada mais do que a escolha dentro daquilo que já existe. Não nos disseram que ela poderia criar algo novo. Mas, ao mesmo tempo, se nós somos co-criadores, eles também o são. Mas tudo isso nós dissemos porque, se você desmontar uma única estrutura e souber dela aproveitar, qualquer chá pode ser feito a partir de uma boa conversa.
Qualquer espírito pode ser apaziguado a partir de uma boa leitura. Qualquer mundo pode ser criado, visitado ou multiplicado através de um pensamento. Livros pensadores começa muito filosófico hoje, visitando todos os mundos, mesmo que dissemos que vamos falar sobre centros, mais sobre centros que não são visitados, não se consegue mais hoje ter pessoas em igrejas, não se consegue ter mais pessoas hoje em centros espíritas, em instituições sagradas, porque sagrado é aquilo que acontece todos os dias. Por que o limão, o pé de limão é sagrado? Porque o pé de limão dá limão. O dia que ele der jaca, ele deixa de ser sagrado. Sagrado é aquilo que consegue manter-se fiel à sua origem. Um dia me perguntaram, você é fiel? Eu falei, sim. Ele falou, mas não disseram para você que ser fiel a uma esposa é não ser fiel à sua essência? Eu falei, a minha essência é o quê? Ele falou, tu é homem. Vamos conversar sobre outra coisa, que essa história de eu ser homem já está começando a ficar difícil. O ser, o destino e a dor. 3 seres sendo um só. O ser, a mínima parte reencarnada de um ser maior, usa uma faixa de tempo para que, junto com a dor, essa dor entendida no sentido ocidental da civilização e não no oriental, porque no Oriente a dor é uma chance. No Ocidente a dor é um karma, é um sofrimento. Entendida a nível oriental agora, como alguém que conhece e pode te falar. E aqui ainda, no livro, nós iremos constatar que até um certo período da vida, essa dor o protegerá. Depois de um certo período, ela o protegerá cobrando, porque ela requisitou a sua consciência para essa ajuda. E depois de um certo período, começa a universidade do ensinamento universal do Espírito, a Universidade do Ensinamento Universal do Espírito. Eu pensei que ia ser alguma redundância, mas me salvaram a tempo, porque são tantas as coisas que acontecem por falta de vontade, de sinceridade e de engajamento, que é difícil sintetizar tudo isso em um único programa. Imagine em um único livro. Mas como ele deve estar sendo escrito, nós concordamos que ele está sendo escrito no futuro, nesse exato momento, reentendendo alguma linha, nós mudamos. E eu tenho certeza que, e desafio você que está com esse livro agora na mão, que na hora que você abri-lo, no mínimo uma página diferente, você encontrará. E a página que você já leu não está mais no livro. É um desafio. Mas isso você vai fazer só no final deste programa. Porque esse programa não tem fim, não tem tempo. E é dessa forma que funciona um ser chamado Centro Espírita. Que por mais que você o desenvolva, que por mais que você forme um dos tijolos da sua construção física, a sua argamassa espiritual o constitui antes. E ela clama e chama por nós. Mas, nos dias de hoje, parece que estamos em uma dimensão e todas as instituições estão em outra. Eu hoje, Sebastião, encontro sérios problemas quando me falam, vamos ao centro? Reconheço. Eu digo... Não é fácil, será que... Assume essa responsabilidade?
não é fácil. Eu não sei se não é fácil, eu estou encarnando aqui agora aqueles que acreditam que não é fácil. A gravidade sobre isso que eu estou te afirmando, essa mesma gravidade que precisa, para você entendê-la, você precisa ler no mínimo 200 tomos de algum enciclopedista, ela vem natural numa criança de 6 anos de idade, 7 anos. E se a criança de 6 anos, 7 anos, que aprende a ter um raciocínio do discernimento, que é a gravidade da escolha entre aquilo que me faz bem e aquilo que eu preciso, se isso me vem com 6 anos, com 53 que eu estou hoje, por que eu não acesso? Merlin, ensinando Arthur, quando ele toma uma colher de sopa que lhe deixou maravilhado, quando ele vai tomar a segunda, Merlin dá um tapa na mão dele e diz: não há nada nesse mundo que não tenha sido explicado na primeira vez, na primeira dose. Você está olhando para o microfone para ver se eu estou, né? Estou te olhando, eu estou de olho em você. Não existe nada que não pode ter sido explicado na primeira vez. Por que você quer a segunda? Foi na primeira vez que você entrou no centro espírita, tudo foi te dito. Foi na primeira vez que você encontrou alguém da sua era evolutiva, tudo foi explicado. Por que precisamos de mais vezes? E olha que eu estou falando ainda das visitas no centro espírita. Nas instituições sociais, seja Rotary, Lions, lojas maçônicas, em outras irmãs religiosas como a cristã, a católica, todas são cristãs, mas a Cristã para Deus, uma igreja que existe em minha cidade, as católicas, as budistas, Eu não entendi da primeira vez, eu não quero compreender, porque eu ainda estou vivenciando a primeira vez. Tudo isso vai acontecendo de uma maneira, Sebastião, em que eu começo a ignorar tudo e criar um novo tempo, eu crio um novo mundo. E esse novo mundo, eu estou sempre disposto a criar um novo para poder abandonar aquele, né? Nós estamos sempre criando um novo mundo para ir atrás de outro. Nós vemos um marido e mulher numa cozinha cozinhando, ele em 1980 ouvindo uma música dos anos 80, ela no ano de 3000 e pouco imaginando o seu neto. Como podem estar tão juntos e tão separados? E o que o lar pode oferecer para unificar? O que o lar colhe dos dois para poder usar em favor dos dois? Como funciona a caixa d'água dessa casa? Você vê que nós começamos a falar do tempo, começamos a falar sobre as visitações em centros espíritas e todas as ideias que nos visitam nos remetem à constituição da família, aos comprometimentos. E nós iríamos falar sobre o tempo. O problema do ser é ter destino. O problema do destino é que ele se preocupa mais com a finalidade da dor do que com os ensinamentos que a dor tem para passar. E se a dor não for nada disso? E se o destino não existir? E se o ser for eterno? Olha como me travou agora. Será que nós teríamos essa mesma conversa em outros tempos? Quantos tempos nós já criamos? De quantos mundos eu e você já passamos? De quantos nesse exato momento eu sou porta-voz? Nesse exato momento, eu existo em quantos mundos? É verdade que eu tenho que morrer para reencarnar? É verdade que reencarnação existe? Porque se eu não tiver que morrer
e já existir em outro mundo. Não existe reencarnação. Se é verdade que os outros mundos existem, e lá eu existo também, ressurreição e reencarnação, então, vai ser que nem o perdão? Vai ser uma desculpa? A morte é igual ao sono? Eu pratico todos os dias? Então a morte, assim como o sono, não existem? Será que os novos centros de educação não nascem porque não querem ensinar aquilo que já passou da hora de se aprender, em aprendendo, estudando? Quantos, lendo uma vez, no Centro Espírita Irmã Joaninha, em Andradina, tendo como condutor, eu não lembro agora, eu estou com eu estou na reunião agora, eu estou lá na reunião agora, e ele me pediu para ler um trecho da Gênese, agora, ele está me pedindo, lê para mim um trecho da Gênese, escolha qualquer um, aleatoriamente, disse ele. E eu agora vou dizer para mim, naquele exato momento, leia sobre a colisão, Marcos, dos planetas. Eu vou repetir o que ele leu. É impossível um planeta se chocar com o outro. Isso nunca existirá. Isso está em Gênesis. Eu não sei se já foi apagado a partir do momento que eu estou acabando de dizer isso agora, porque o tempo não existe. Vindo para cá, para esse programa, nós estamos gravando esse programa, hoje é dia 31, tá? E eu estou fixando isso porque se nós estamos gravando algo atemporal, é só para você ter noção do que aconteceu em toda a humanidade nesse dia. Se você tiver curiosidade, o que acontece daqui 10 anos, se você está nos ouvindo daqui 10 anos, tá bom, se você está nos ouvindo, acabou de abrir a sua internet, que é ultra rápido, daqui 30 anos, pesquise o que aconteceu no dia 31 de março de 2023. Porque você está vendo daqui 30 anos esse programa, não é? O teu carro já não tem combustível. Deixa eu dizer para você do que nós nos movemos para você dar risada. Eu abasteci gasolina. Brincadeira, gasolina para vir para cá. Mas eles que estão em 2030 já aboliram a gasolina desde 2025. Eles estão rindo porque o combustível lá é outro. E a única coisa fóssil que eles conseguem ouvir somos nós dois falando sobre isso. E nesse exato momento, nós já devemos ter, for 2.300, por exemplo, nós devemos estar, se não formos nós lá mesmo, mas ainda duvidando que isso possa acontecer. E não vamos fazer um programa para elucidar nada, mas para levantar todas as perguntas possíveis. Para que elas, daqui 2.300, nós vamos marcar um ponto, então. Esse programa vai ser visto no ano de 2.300. E lá, alguém vai ter conseguido responder, vivenciando, pelo menos uma das questões deste programa. Eu existo? Sebastião, passando pelo nível existencial e pela problemática que eu acabei de levantar aqui, visitando todos os tempos e todos os mundos em todas as dimensões. O que dá para ser afirmado quando não se tem o tempo, quando não se tem destino, quando não existe a dor e quando todos os seres de todos os mundos são um único ser? Apenas eu sou. Porque quando ignoramos a nossa realidade, e eu tenho usado muito ultimamente, que nós temos necessidade de ter a ciência do nosso existir e a consciência do real objetivo de nossa existência. Quando Joana escreve conflitos existenciais,
e coloca o amor em 3 facetas, como se fosse a primária, intermediária e o amor pleno. E ao mesmo tempo, noutra obra, ela fala que antes do amor não existia a criação. Noutra ainda, o universo é feito de átomos. E os átomos, por sua vez, são universos em miniatura. Retomando a casa espírita, se você chega hoje e não precisa mais do que esta lição, já que você falou que o Arthur teve todas as informações na primeira concha da magia de Merlin, não precisaria da segunda. E você observou o que foi feito aqui. O livro não está marcado, você sabe que esse livro não tem como ficar viciado. E ele, por ser vivo, se abre no local que pensou. Se chegarmos na casa espírita hoje e ouvirmos só esta simples e profunda lição, num único parágrafo, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Ele questiona sua consciência, ou interroga essa consciência sobre os seus próprios atos. Perguntando, se não violou essa lei, se não fez o mal, e se fez a outro todo o bem que foi possível. Se não negligenciou voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que queixar-se dele, e se fez a outro tudo que gostaria que ele fizesse. Precisa alguma coisa a mais? Não. Agora, quantos anos nós... Não vamos falar tempo perdido. Não. Tanto tempo que foi gasto com as pessoas fazendo as mesmas perguntas, se negando a compreender as respostas para enxergar o óbvio. E quando vem a prova, o pedido de prova, nós fugimos. Fugimos e transferimos para E o outro. culpado é você. Porque eu sempre te avisei. O culpado é fulano, é Beltrano, nunca você. E de preferência, como fizeram com Jesus, melhor matar o mensageiro do que nos esforçar para compreender e ser a mensagem que ele apregoa. Na sequência de nosso livro, pegamos de outra obra, essa do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem, e aí pegamos de obras póstumas, para sanar aquela desculpa que meu reino não é deste mundo, então a felicidade não seria deste mundo. E como Kardec é um viajor do tempo, e ele buscou e voltou para dizer que pode ser deste mundo. Então, o homem que se esforça seriamente por se melhorar, que seria a prática da de cima, Sim. assegura para si a felicidade já nesta vida. Então, não precisa esperar daqui a pouco para ser feliz, já que o único objetivo para o qual estamos aqui, segundo Pietro Baldi, é ser feliz. Agora, a felicidade é um estado do ser, onde a sua consciência está tranquila à luz do dever fielmente cumprido. Porque a primeira pauta é a verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Mas, a verdade... Mas a ti quem? Se eu olhar para dentro de mim hoje... Você já vai chegar. Só... Sim. A verdade, segundo Joana de Ângeles, até o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é mãe da liberdade. Ontem ainda falei
já que nós estamos gravando hoje, na sexta-feira. Temos o vício do 31 de tempo, março, né? Já percebeu que isso é um de vício. 2023. Então, no dia 30, com o Ivo Coedel, nós estávamos falando também acerca dessas realidades. Então, quando nós percebemos a sutileza das informações, então, quando Joana de Ângeles e outros espíritos vêm nos relembrar a respeito disso, nós começamos a nos questionar o que realmente somos. Para Joana de Ângeles, o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. O ser humano. Então, o problema do ser é ter essa noção exata. E nós estávamos falando ontem, a verdade para a alma, para o Marco Aurélio, para o Sebastião Camargo, é quando nós descobrimos o Cristo em nós, que nós somos parte dele. Então, essa é a nossa verdade maior. Não conseguimos suportar mais nada do que isso. A verdade para esse Cristo é o Deus interior. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E essa verdade, que é o Deus interior, que é o suprassumo do ser, o seu saber vivenciado, é o pequeno link, a senha para imaginar que a verdade para esse espírito seria o Cristo como mestre, modelo e guia. A verdade personificada. Mas para o Cristo ele fala, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu pai. E nós sabemos que ele estava falando do Cristo como governador supremo do planeta Terra, não estava falando do Deus cósmico. Só bem mais tarde ele falou, agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu pai, se assim não fosse ele vos teria dito. Mas e agora qual pai que ele está falando? Ainda do mesmo, porque se Chico Xavier deixou anotado que o Cristo, ao qual Emmanuel começa a falar em A Caminho da Luz, reconhecemos que Jesus, e eu completo, o Cristo de Deus, é o governador supremo do planeta Terra, mas não é o governador do sistema solar. O que não o diminui em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E agora o próprio Emmanuel e Chico fala, esta falange, esses Cristos que governavam o sistema solar, hoje estão governando 1/4 da galáxia. Aí justifica Jesus, a fração desse Cristo, dizer-nos, porque ele é que veio até nós. Como um pensamento fraciona da sua consciência, porque a mente é uma emanação da consciência, espírito. E um pensamento é uma fração diminuta, que se corporifica a partir da mente. E vem dialogar com as células, como veio Jesus conversar conosco. E hoje, esse Jesus dizendo, há muitas moradas na casa de meu pai, já que esse pai agora governa 1/4 da galáxia junto com esse outro corpo. E Kardec deixa isso claro. Então, há um conjunto de espíritos crísticos, e o que menos importa, qual Jesus que vai voltar? Se é o Jesus que esteve aqui, ou qualquer um desses. Imagina a felicidade só na volta de um Bezerra, de um João de Pátmos. Imagina que felicidade não causaria a tudo e a todos, pelo amor de Deus. Você não conseguiria suportar tamanho amor. Pois é. Então, quando nós vamos percebendo essas realidades, nós poderíamos dizer com tranquilidade hoje, se temos acesso à consciência do João, que terminou uma das encarnações em Pátmos, ele já alcançou que Deus é amor. E Joana não disse que antes do amor não existia criação? Sim. Não existia criação
neste mundo em que ela está vivenciando, porque uma vez nós dissemos que Deus não poderia ser o Criador, porque teria que estar dentro de alguém, ele seria a criação. Então, se antes do amor não existia criação, antes Deus é amor, o amor é tudo, e antes de Deus, nada, né, Sebastião? Acho que ele é o... Não pode ser, não ter unidade de medida, porque ele nunca pode ter aparecido. Porque ele é que num dado momento, como matéria-prima, porque da mesma forma que para nós o pensamento é o nosso poder criador, nossa capacidade criativa, e em nós, em sentido profundo, esse poder criador é o Evangelho que existe em nós, força, vitalidade e vida. Se para o arquiteto cósmico o verbo criador é o Cristo cósmico, para nós o verbo criador é uma expressão de nossa vontade, porque o pensamento é uma fração do Cristo interior. Então, quando entendemos que o espírito não está na linha espaço nem tempo, mas que ele é atemporal, então ele criar um pensamento para propiciar a você na sua vinda conversar com o seu passado, e você pode contar agora para o... Vou renovar o que já contei, porque vindo para cá, de Andradina a Três Lagoas, eu tenho um carinho muito especial por aquilo que eu fui quando morava em Ilha Solteira, nos anos 74, 75. Eu era uma criança que corria pelaquela cidade ainda em formação. Aquela cidade, assim como eu, no início e em formação. Mas eu sempre associei, eu sempre busquei alguns momentos tristes para a época que eu corria sozinho no campinho, na hora que os amigos não estavam por perto. E toda vez que eu lembrava, que vinha à minha cabeça algum momento de tristeza, eu me lembrava correndo sozinho naquele campo. E voltando, e vindo de Andradina, ou voltando de Andradina para Três Lagoas, de carro, quando me bateu uma felicidade enorme, que eu não sabia de onde vinha, eu fui naquele pensamento que sempre me lembrava tristeza. E consegui olhar nos meus olhos pela primeira vez na vida, ali. E eu disse para aquela criança, eu te amo. Não se preocupa com nada. Até onde eu estou aqui, está tudo certo. Na certeza de que eu vou voltar de um futuro, ou vou estar num futuro olhando para mim agora, olhando nos meus olhos e falando, não te preocupa. Daqui de onde eu estou, está tudo certo. Né? E mostrando que o livro é um ser vivo, e no segundo livro com Pastorino, nós colocamos um trecho bem interessante, que, se nós pudermos analisar com carinho, está em Técnicas da Mediunidade. Veja o que ele escreveu há muito tempo, mas isso aqui parece que não é desse tempo. Isso parece que só vai acontecer daqui a muito tempo. Só o primeiro parágrafo. Atualmente, a humanidade lê um livro percorrendo-lhe as páginas com os olhos. Leitura de palavras. Alguns chegam a lê-los com extrema rapidez, na chamada leitura dinâmica. Ora, tudo isso é intelecto. Uma leitura no plano mental dispensa tudo isso. O simples contato mental com a aura do livro faz com que o leitor absorva a essência do seu conteúdo, dando-lhe isso bastante, completa percepção das ideias nele expostas. Continua? Continua. Para realizar isso, o leitor deve colocar-se diante do livro, com a mente parada em posição de receptiva, embora não vazia e nem passiva, ao contrário, ativa e atenta para captar os pensamentos impressos na aura do livro
e com seus pensamentos parados, para que seja ouvida a vibração da obra escrita. Se o leitor for muito evoluído, poderá até mesmo, através da sintonia das ideias do livro, atingir a mente do próprio autor, entrando em ligação mental com ele. Mas tudo isso requer longo e paciente treino e certa evolução. Segue um grifo nosso aqui. Isso aqui, no passado, quem conseguiu? Leon Denis, porque ele coloca isso, que aqui na sequência está com ele. Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós. O livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido, passado, e o que sereis, futuro. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E ele acredita que ninguém nos fez, nós nos fizemos, somos herdeiros de nós mesmos. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Ele fez isso no passado. Chico fez isso no futuro para Leon Denis. Sim. Para nós, Chico fez isso no passado. E nós estamos ainda, parece que mais atrasados do que Chico, pensando que estamos na linha do tempo, no futuro após Chico, porque não conseguimos sequer entender 0,5% do que ele... Então, onde estamos? Pois é. Onde estamos? Na verdade, nós Em 1600? Em 1300? Mais ou menos por aí. E falamos de boca cheia que estamos em 2023, 30. Por vício? Por vício de linguagem? Ou aquela coisinha que a gente fala, o ego querendo ser o que não é. E aí nós ficamos na casa espírita, entra dia e sai dias, semanas e semanas naquele ritual do mesmismo perturbador, segundo Joana de Ângeles, onde a pessoa vai visitado pela dor, que é a mestra dizendo que ele precisa fazer algo por si mesmo. Ele chega lá e transfere para os outros a aplicação da própria bioenergia, que ele tem uma fonte inesgotável nele. Sim. Transfere para os obsessores as suas perturbações. E foi Kardec. As nossas más tendências são piores do que os obsessores, são elas que os atraem. E quem é que está obsediando quem, então? Porque eles estão sendo aprisionados pelas nossas más tendências, estão sendo atraídos para nós. Porque se assim não fosse, por que Joana de Ângeles teria a coragem de escrever na obra Em Busca da Verdade que num ambiente onde haja lucidez, eu sei quem sou, eu conheço a mim mesmo. Onde haja o cultivo de valores morais em ressonância com as leis de harmonia, jamais os chamados obsessores entram. Então não tem sintonia. Aí com Allan Kardec, passado, ou no futuro, ele vai nos dizer. Sim. Ou nos devolve no futuro para mostrar Ou e a gente volta. Ou ele só pode ter condições de falar no passado porque estava no futuro. Exato. E foi um médium dele mesmo. Exato. Porque ele estava no futuro. Porque para ele, no futuro, em Viagens Espíritas de 1862, Sim. e no passado, março e maio de 1859, ele já havia predito que nesse futuro
porque em 59 a era do fenômeno das manifestações mediúnicas já havia passado. A era da filosofia, do estudo profundo para compreender as forças e as leis, havia chegado. E o da moral, de vivenciar o que foi estudado, comprovado, estava chegando. Finaliza. E chegou para certos grupos de espíritas à época, onde o que interessava aqueles grupos era a vivência da caridade. Eles já tinham entendido com Kardec que foi no futuro, Sim. que a alma do espiritismo é a caridade, e fora dela não há salvação. E em Viagens Espíritas ele diz para eles: a caridade é a sublimação da personalidade. Então não é dar coisas, é cada um iluminar-se. Sim. Aí vem Joana, no futuro, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Mas isso é passado, porque Sim. Kardec disse lá atrás. E nós pensamos que ela está no presente ou no futuro, porque quem lê Joana fala, isso aqui só vou entender daqui a 50 anos. Sim. Como alguém pega o nosso livro e fala, isso aqui só até a Dona Rosa lá de Dourados, mãe da Adriana Rochas, fala, seu livro só vão compreender daqui a 70 anos, 60 anos. E para os que duvidam do que falamos? Como fica? Pois aí, com Leon Denis, aprendemos a viajar nesse aparente futuro. Depois, voltar no aparente passado. Aí você volta lá, os caras falam que você está no futuro. E aí fica nesse... Lá em Minas Gerais, a gente fala lenga-lenga mesmo. Lenga, faz tempo que eu não escuto isso. Mas me permita só uma observação, um parênteses dentro da tua fala. Faça, porque eu... Deixa eu trazer para um mundo um pouquinho menos complicado, porque Severino Celestino quer falar. Ele, em uma das suas explicações, explicando Davi e seu salmo escatológico, quando diz nas suas falas, e você olhando no microfone, eu fico de olho em você, rapaz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus cantou isso na cruz. Ó meu Pai, por que me abandonaste? E quando ele, indagado sobre isso, ele dizia, não. Jesus estava na cruz. Davi, 2000 anos antes, estava vendo aquela cena, chorando por Jesus e cantando há 2000 anos antes. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aquela fala de Jesus foi dita 2000 anos antes. E ali ele só estava cantando um hino, dito em uma das tribos de Israel, 2000 anos antes. E antes que Kardec saísse por aí, largando o Hipólite para trás ou levando no colo, foi dito a ele, há 2000 anos antes, tu és um curandeiro. Tu és bruxo, vindo das florestas, mas o que sabes agora, só num futuro distante terá sentido. Mas não para aqueles que te ouvirem, mas para os filhos e netos daqueles que estiverem te ouvindo. Usa com cuidado até o teu nome. Volto num trecho da Bíblia que não foi escrito por ninguém, mas vai ser dito por mim agora. Porque alguém disse para mim. Isso não é obra minha. Só está vindo através de mim, mas já tem por aí. Jesus disse para quem andasse com seus apóstolos, cuidado com os meus filhos. Eles são bacanas, são bonzinhos, mas são difíceis de lidar. Então, cuidado até com o teu nome. Nega-o, mas não Kardec, o Hipólite. Sabendo que um dia aquilo será útil. Então, nada do que foi dito ou escrito foi dito no tempo presente. Porque Kardec volta e se reencontra. Com quem? Com ele mesmo. Usando o nome de Hipólite, Rivail.
E um dá tão generosamente, eu imagino a cena de amor que foi aquilo. Posso. Lembrando Paulo que dizia, onde eu quero, eu não posso. Onde eu estou, eu não quero. Aonde estava esse homem naquele exato momento? Se não, no mínimo, 2000 anos na frente. Daí me vem a ideia de que Emmanuel, Ave Cristo e todas as suas obras, ele viveu ou ele escreveu somente 2000 anos depois e aquilo só aconteceu porque ele escreveu? Porque Kardec, hoje nós só estamos acontecendo porque Kardec escreveu. Dito por um Kardec que precisou, tamanha nobreza e a grandeza desse Kardec no futuro, que ele precisou se dissipar em várias entidades, com vários nomes, sendo ele mesmo, até que o último conseguisse conversar com aquele pedaço de carne em evolução. Ali não existia tempo, só gradação de inteligências. Sabendo que inteligência, para nós já é um dom, tem que ser um dom, mas de espíritos que já não estão mais na vanguarda. Que tempo é esse? Se eles existem no mundo atemporal, mas se o tempo é tudo, eles não existem? Somos nós quem criamos esse tempo. A nossa visão, olhos, sistema de visão humano, cria. Uma das leis da termodinâmica diz que se fecharmos os olhos, o mundo some. E tudo que possa existir, só existe dentro de nós. Aqui fora, a sensibilidade vinda do toque da luz ao encontro de corpos me faz identificar. Mas eu só identifico aquilo que eu conheço, que está dentro de mim. Então, eu sou o que existo dentro de você, você é aquilo que existe dentro de mim. Mas se só eu existo, como? Se só você existe, o que sou eu? Aí com quem eu estou brigando? Como Joana nos ensina na atualidade, ou no futuro, ou no passado. Só existe tudo que está aí para você. E a briga, a luta nunca foi entre você e os outros, sempre entre você e você mesmo. Foi as criaturas no entorno que nós não as compreendemos, quer dizer, nós não nos compreendemos quando olhamos para o espelho. Então é melhor quebrar o espelho? Só porque eu recuso me ver como realmente sou? Posso só lembrar um agrupamento de palavras que transformado em pensamento, Sebastião? Porque foi muito interessante o que vi. A madrasta olha para o espelho e diz, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? O espelho diz, não, tu és plena. Na segunda vez, ela olha para o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Tu és plena. Na terceira vez, o espelho diz, olha, tem sim. Depois dessa resposta, ela queima uma vila, caça uma menina, mata um ser vivo. E esse ser que nos trouxe essa informação faz a seguinte observação no fim desse pensamento. O que você faz? O que você tem coragem de fazer quando as pessoas dizem ou fazem aquilo que você não gosta? Que tempo? Eu te amo, aí, Pai nosso que estais no céu. Mas aquele filho de uma égua fez isso mesmo, meu Deus do céu. Aí eu vou lá, quebro a cara dele, volto, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá. Tudo numa mesma oração,
me preparando para ir deitar. Mal sabendo eu que não sei se eu estou indo dormir ou acordar. Já ninguém mais pode afirmar quando eu deito se eu estou dormindo ou acordando. Por isso Chico dizia, cuidado, peça muita proteção na hora que for sair e voltar do corpo. E eu não entendia por que proteção, sendo que ali eu só estava dormindo. Ah, mas porque aí veio o Espiritismo e não a essência do Espiritismo. Mas aquilo que eu... porque essa história de colocar a culpa nisso ou naquilo é que nos traz muito atraso. Aqueles que eu fui atraído ou que eu atraí, que pensavam desse jeito, disseram isso. É porque o espírito sai do corpo. Em um certo momento eu precisava acreditar nisso. Hoje não mais, mas naquele momento. Ah, então se o espírito sai do corpo, mas fica um cordão de prata. Ah, fica um cordão. Uma hora dizem que é alma, outra que é espírito mesmo. É porque são três o que existem ali. Então e esse cordão de prata ele vai se ligar lá no início do osso sacro. Mas e no pé? Não é no pé? Porque não começa... quando você for morrer, perceba isso. Começa a ficar gelado o pé, porque vai se desligando. Entendi. E isso não é errado, não foi errado, mas eu precisava ouvir isso naquele momento. Como tem muitos irmãos que precisam ouvir isso naquele momento. Como tem irmãos que precisam estar aqui agora e dizer, nada disso faz mais sentido para esse mundo. Para este programa que não tem mundo e nem tempo. Se você não quer acreditar, é porque está assistindo esse programa no tempo errado. Perguntaram para mim esses dias por que eu sou gordinho. Eu falei, porque eu moro no planeta errado. Se estivesse em Marte, eu tinha 20 quilos no máximo. Então não é eu que estou gordinho, eu só estou no planeta errado. Então não é você que está errado, ou nós que estamos errados. O tempo que você está assistindo. A disposição com que você está assistindo, a vontade que comanda essa disposição, o pensamento que está ligado a essa disposição e ligado a essa vontade. A matriz no Cristo, que alimenta essa disposição ligada a essa vontade, ligada a esse pensamento, é que podem estar trabalhando para que você entenda tudo isso aos poucos. Porque tudo foi passado na primeira concha. E você nem saiu dela ainda. Com certeza, porque veja ainda na primeira concha. Aí Kardec dá o recadinho lá em 59, faz a profecia, e em 62 já começa a colher os frutos. Porque o grupo já não tinha mais mediunidade ostensiva, nem mais a comunicação direta com os espíritos. A primeira tarefa do médium, conforme Joana de Anjos, eu comecei a dizer e não concluí, a primeira tarefa de um médium é a sua autoiluminação. E ela não disse de reunião mediúnica, ela disse que depois da autoiluminação você começaria a abraçar as tarefas modestas de uma casa, por isso as nossas casas fecham por falta de pessoas que querem abraçar essas tarefas. E nas tarefas recebe as informações de seres mais iluminados para orientar aqueles mais necessitados. Mas antes dela dizer isso, que era complementando Kardec no passado, que isso foi em 62, que ele já encontra esses modelos, em 68 ele deixa o que para 62 já era o futuro, que numa reunião de estudos, nós nos ajudamos entre si, ajudamos espíritos mais necessitados do que nós e somos ajudados por seres mais iluminados do que nós. Essa seria a reunião mediúnica do futuro. Estudo. Esclarecer os mais necessitados e ser esclarecidos por seres mais iluminados. Tudo isso numa reunião. Já que antes disso, em A Gênese,
mas se configurou depois, que veio no futuro, 69, a revista de 68 que eu acabei de citar, mas foi dito no passado e configurado a obra no futuro. Numa reunião onde se convergem os pensamentos para o bem, visando o mesmo fim, se repõem as perdas fluídicas gastas pelo mau uso do pensamento. Que com a vontade e o pensamento bem conduzido, nós poderíamos arrebanhar uma porção de fluidos, ajuntar, gravar neles as nossas virtudes, construir moléculas saudáveis e curar os corpos. Mas nós queremos fazer isso ou queremos que, com todo respeito, os médiuns de cura, tem que ir bem assim, os espíritos curadores, né, os índios, caboclos, eles têm que vestir os arquétipos para atender nossas vaidades. E não queremos assumir o papel de deuses, como nos disse Jesus. Sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. A verdade está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faz. Mas nós queremos. Por isso que entra anos e sai anos as mesmas perguntas, respostas cada vez mais contundentes, e parece que a cada dia, ao invés de se abrir, porque você já ouviu isso em casas espíritas, pessoas dizer, eu não pergunto, porque se eu perguntar, você vai responder, eu não quero saber. Porque se eu souber, eu não vou poder mais ser. Vamos logo ao passe? Eu preciso de um passe. Exato. Já tive isso, já passei por isso. Como também já passei na entrada de um... Nós fomos fazer numa cidade um pouco para frente de São Paulo, eu estava com você, eu ia fazer a abertura, aí corri lá atrás para ver a programação do centro. Tinham várias senhoras olhando o mural. Esse é doutor, esse é bom. Esse é doutor, esse é bom. Esse doutor aqui eu conheço. Aí chegou no nosso nome, Sebastião Camargo e Marcos Aurélio. Isso não deve ser bom. Não tinha DR. Não tinha DR na frente. Eu falei, não é bom mesmo não, nem compensa. Não vá não, minha filha, não vá não, vá tomar seu chá, pelo amor de Deus. Vá ao passe direto, venha só na hora. Aí quando aparece um Sebastião maluco e um Marco Aurélio, como dizia o Dr. Hugo, loucaço. Mas eu não sou ninguém perto de você. Nós somos iguais, estamos aqui um perto do outro. Aí a gente acaba perturbando os que têm DR. Sim. Mas para não admitir que ficaram perturbadinhos, é melhor eles tentarem eliminar a gente, né? Porque se acabar com a nossa raça, aí só sobra. E assim somos nós. Em Atlântida tentaram. Porém, não acredito em nada do que dissemos. Já dizia o antigo Sebastião em outro tempo, dentro de uma outra espaçonave. Vá, viva aquilo, confirme, teste, reteste. Leia tudo, veja tudo, retenha o necessário. Porque é cada um conforme as suas obras. Deus não premia e nem castiga ninguém. É cada um conforme as suas obras. E com isso nós começamos, no começo do ano 2000, dos anos 2000, lá atrás, a peregrinação do despertar da consciência que nem nome tinha. Mas desabrochou como Deus, que é existência eterna, nunca pôde ter sido criado, mas aparecido em sua vida de uma hora para outra. Porque o que existe sempre não pode ter data. E se nós existimos sempre, o tempo é uma criação nossa. E assim como abrimos com o problema do ser, do destino e da dor, nós vos libertamos. Tanto o ser, como o destino e como a dor. Porque tudo isso só se materializou porque nós precisávamos.
Agora pegue um pedaço e a sua parte. Veja o que ainda precisa ser materializado. Aliás, sublimado, porque materializado só aquilo que você. Nós somos seres tão fantásticos e tão mágicos que nós fazemos se tornar real tudo aquilo que imaginamos. E não existe 1 milímetro, 1 microsegundo na vida que não tenha sido planejado por nós mesmos. E se você viu isso em Hamed, eu não lembro dessa passagem inteira, desse versículo inteiro, ele simboliza tudo o que dissemos hoje. Se você está em algum lugar e programou tudo isso para acontecer hoje, e programou tudo isso confiando que nós seríamos, agora sim, médios o suficientes, conscientes o suficiente para materializar isso, faz sentido tudo que falamos até agora. Mas precisou alguém estar lá. Precisou alguém estar aqui e precisou esse alguém vir de algum lugar. Por isso que o Espiritismo trata da origem, da natureza e do destino do ser. Mas o melhor vem agora, convidando os seres a ser melhor do que hoje, do que ontem, amanhã do que hoje. No início, nos prolegômenos do Espiritismo, toda a espiritualidade derruba toda a noção de existência, de tempo e de ser. Somos iguais. Como eu disse que não era nada diante do Sebastião, foi um reconhecimento de hierarquia pelo esforço e determinação que ele tem a mais do que eu tenho hoje. Mas 1 segundo de esforço que eu tenha consciente amanhã, eu serei igual ou melhor a ele. Porque disse isso Jesus. Então, de tudo que vestes e lestes na vida, retém o suficiente, mas te prepara para a mudança, à luz da consciência. E é isso que o despertar da consciência vem nos chamando todos os dias, Sebastião, para vivenciarmos. Você lembra da obra O Messias Indeciso, de Richard Bach? Não cheguei. E sou fã dele. Eu li algumas obras dele. Longe é um lugar que não existe. Um livrinho que você lê em menos de 1 hora, né? E uma viagem no tempo, fantástica. Porque o Beija-Flor está indo para visitar um amigo que fará aniversário. Eu acho que encontra uma coruja lá. E eu falo, mas aniversário em relação a quê? Se não existe tempo. Então, não faz sentido você ir visitar alguém que você não sabe nem quando nasceu, porque a forma que está hoje não é o ser em realidade. Aí chega, ele não se convence e vai, acho que encontra lá outro pássaro, um galo, por exemplo. Ele fala, mas ir lá, mas você já não está lá? Por que você tem que ir? Se você realmente ama, você já está no outro, então não tem sentido. Isso aí que é uma obra fantástica, mas o Messias Indeciso era tipo assim, um Sebastião Camargo, que também fez mecânica, que trabalhava numa oficina. E aí as pessoas começaram a perceber que ele não consertava só carro, dava para consertar alguns corpos também. E o dono da oficina, vendo as pessoas ir buscando, falou, você vai sair mais barato para mim se eu te bancar e você assistir esse povo lá em outro lugar, fora daqui, um lugar, eu te banco e você faz isso lá, que aí você me dá menos prejuízo. Tem. Porque os clientes, né, estão... Já fui desse. E ele foi. Só que a semelhança de Bezerra de Menezes, como consta no prefácio da obra Saúde de Miramês, ele fala, eu trabalhei, né, noites e noites e ficava feliz quando uma pessoa recuperava a saúde. Só que eu percebi, um pouco tarde, que a maioria não queriam sarar por não querer mudar de vida. E ele não fala muita coisa mais nesse prefácio, mas vai falar no outro prefácio da obra Filosofia Espírita, já que ele prefacia toda a obra de Miramês, que a caridade está nos procurando por várias modalidades. E uma das mais importantes
é buscar o conhecimento e libertar aqueles que desejam se libertar, ou dar o conhecimento para aqueles que desejam se libertar. E noutra obra, porque a função do despertar é buscar esses fragmentos, na obra agora Compromissos de Amor, já por Divaldo, outro médium, o mais importante é levar a criatura para dentro de si mesma, a usar os próprios recursos. E em Miramês, numa obra, existe em torno de nós todos os recursos que necessitamos, só esperando a ordem, a nossa decisão. E noutra obra ainda, com mais segurança, esses mesmos recursos se encontram no interior de cada ser, desde que a inteligência trabalhe lado a lado com o coração. Se nós temos tudo isso, e na casa espírita a gente vai ficar até quando? Fazendo de conta que ensina, não vive o que transfere. Porque se as pessoas que buscam a casa veem que quem está transferindo o conhecimento está se tornando o próprio conhecimento na ação, acho que tem às vezes um certo peso. Mas transferir conhecimento por transferir sem que ele faça bem para quem o transferiu, porque tudo que nós quisemos te falar até agora foi isso. Porque viajar para o futuro tentando resolver o presente é quando eu busco algo superior a tudo aquilo que eu estou vivenciando até então. Chamam de prece, oração, presciência e hora de ação. Exato. E isso vem complicando um pouco mais, Marquinha, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sei se eu estou no passado ou no futuro, porque fala que a fé é mãe de todas as virtudes. E a primeira filha da fé é a oração. Aí Emmanuel acrescenta mais um ponto no conto e fala: a oração nasce dos simples desejos da alma. Sublime. E viaja do coração para o cérebro, transformando-se em pensamento, em força, que é a força de atração. Mas eu pensava que a oração era oração. A oração não era pensamento, a força de atração. Veja em que ela se transformou. Por isso que Emmanuel fala, a oração é força, quer dizer, a força de atração. E a ação dessa força é serviço, gera ação. Então, se a oração nasce dos mais simples desejos da alma, André Luiz fala que os desejos é uma entidade tomando a forma correspondente, que vai transformar-se em oração, que vai transformar-se em pensamento, que vai transformar-se em força de atração, e a atração, aí já é Leon Denis, em O Grande Enigma, os elementos que nós estamos arrebanhando em forma de matéria mental ou menores, ele se transforma em força de atração junto, porque eles vêm dar forma ao nosso pensamento. E a atração se faz amor, que é a energia que vai gerar a vida, que é o que nós chamamos de bioenergia, o amor substância. E quanto tempo que a gente está falando dessas mesmas coisas, Marquinhos? Através de nós vem vindo pensamentos dessa magnitude faz muito tempo. Pois é. E aí, outro dia, após um esforço imenso, caiu o Messias indeciso, chega um momento que ele vê que a maioria não queria sarar e queria melhorar de vida, ele falou, eu prefiro voltar a ser mecânico de carro. E desistiu daquele povo. E eu estou agora meio nessa condição de Messias indeciso. Porque nós levamos um tempo imenso para preparar 2 gestações. E às vezes com a negação das 2 personagens. Não aceitando de pronto aquilo que prometeu perante os espíritos que iam trazer como filhos. E a primeira coisa que acontece quando fica sabendo que está grávida é rejeitar. Uma
Mas o que será agora das minhas 2 crianças que já tenho? Que está chegando alguém que vai tirar da boca do... Falei, a sua atitude deveria ter sido festa. Fala, conseguimos, precisamos comemorar. Não, a primeira coisa foi rejeitar. O ser já frágil, desprezado, esperando na fila um bom tempo. Qual a atitude desse ser? Desistir. E aí tenta com radiação, porque por mais que seja uma ultrassom, você sabe que é radioativo. Sim. Ele escondeu de todas as frequências. A hora que insistiu demais, eu falei, eu vou desistir desse negócio. E deu no pé. E a outra personagem também já tem filhos, não fez o trato nem com as crianças, e uma criança aceitava ter um irmão se fosse mulher, o outro se fosse homem. Não dá para nascer mais nos dias de hoje hermafroditas. A gente já sabe a responsabilidade onde está. Aí ele falou, enquanto vocês não decidem, eu vou ali, talvez eu volto mais tarde. E perdemos o trabalho. Eu fiquei igual esse Messias indeciso. Ficou ou está? Eu estou firme nisso, eu não tenho mais que orientar, coisa nenhuma. Se eu conseguir orientar o meu universo, acho que já estou fazendo, que foi o caso do discípulo de Bessan, que é a discípula da Blavatsky, que preparou alguém para dar continuidade. Não sei se você lembra da história. Não, mas sou aficionado em Blavatsky. Pois é, mas aí a Anne Bessan é a discípula, né? Então, a Anne Bessan só conheço por as suas citações. Exato. Então ela foi a discípula. E só que ela foi chegando a uma altura que precisava preparar alguém para dar continuidade. E o cabra ficou pronto. Na hora que ficou pronto, eu falei, para eu guiar esse povo, estou fora. Eu guio a mim. Se alguém quer guiar-se a partir do que eu vou fazer comigo, é outra história. E caiu fora. E eu estou meio nessa condição. Se eu conseguir me guiar, e é o que eu vou fazer daqui para frente. Me veio Então, agora. muitas pessoas falam, mas e aquelas assistências presenciais? Eu falei, não tem mais. Tem as lives, tem os livros. Então, se não for o suficiente, o que eu vou dizer para a pessoa... É necessário ir para Patmos, às vezes, né? É o mesmo que eu estou em Patmos agora. Estou conversando com os peixes, com as aves, com... Isso quando não te tiram as árvores, né? De vez em quando tira. Porque já tem os livros. Embora o segundo não esteja editado, mas o conteúdo está aparecendo nos programas. Já tem vários programas. O que eu preciso nesse sentido? Algo em particular? Vai funcionar um passe em particular, onde você pega várias pessoas de mão dada, ele vai ficar mais forte do que uma pessoa sozinha? Se a pessoa que vai receber, ela já tem a energia... Tu quer um passe ou uma guerra? Então, o que está querendo? Então, você fala, a energia está dentro de você. O Cristo, o máximo que ele fez foi movimentar algo que já existia dentro da criatura. Tanto que ele falava, a sua fé te curou. Embora ele poderia ter feito todos os milagres que ele quisesse. Então, essa viagem no tempo, nós estamos fazendo isso a cada momento. E não paramos para perceber que o mais importante não são respostas. Se fosse, quantas respostas damos e não são levadas a efeito? Agora, as perguntas sim, mas as perguntas que eu faço. Fizemos esse programa na Rádio Boa Nova. E no terceiro programa da Rádio Boa Nova, nós dissemos que complicado entender Deus, tira a primeira letra. Sobra o seu caminho, eus. Complicado entender todos os seus eus, tira a última letra. Sobra eu. Diante disso,
E agora nos vem, soprado por muitos, um Pai Nosso, mas feito à luz deste programa, que é uma espaçonave, que não está em tempo nenhum. Imagine só, Sebastião, Pai Nosso, mas sou eu, lá no futuro. Então, em vez de Pai Nosso, Marquinho. Por quê? Estás no céu. Ah, tá. Eu estou aqui, tá tudo bem. Santificado seja o vosso nome. Quer dizer com isso que tu seja santo, pelo amor de Deus, tenha aprendido alguma coisa, já que eu não fui para frente, tu tem que ter ido. Por quê? Porque tem que vir a vós, tem que vir a mim o seu reino. Porque se tu já foi para aí e não consegue me mandar de volta, que vai ser difícil aqui. Mas seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque se deixar pela minha, já viu o que nós fazemos com isso, né? Você já viu que porcaria que sai. Me ajuda nisso daí. Mas que essa vontade que você vai me emprestar, ela se materializa agora e a hora que eu for aí, né? Porque você lembra que Jesus respondeu para Dimas quando ele perguntou: Senhor, posso estar contigo no seu reino daqui a pouco? Então seja feita a vossa vontade aqui e a hora que eu tiver em todos os meus caminhos. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Por quê? Porque o pão nosso, porque esse pão, o corpo que nos dai hoje, porque o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, santificado seja o vosso nome. Porque neste corpo, o santo ainda seja você, enquanto, como disse Paulo, eu sei que eu sigo errando enquanto algo dentro de mim, santificado seja o vosso nome em mim. Santificado seja o vosso nome, assim na terra, novamente, como no céu. Não me deixa, não. Tanto aqui como aí. Deixa que eu transfira comigo tudo aquilo que eu aprendi de bom. Por quê? Tu vai ter que voltar para trás e me ajudar a recolher o resto, porque eu sei que, como bezerra, não vou sair daqui enquanto o último dos meus filhos não quiserem vir comigo. Então é esse o Pai Nosso, sem tempo, que nos vem agora soprado e vem através da cabeça. Porque, relembrando Fred Alan Wolf, no livro Tempo, citando o cocheiro, quando dois caminham por uma estrada e um deles disse: mestre, se nós já somos tão evoluídos, se eu me sinto tão potente e tão pleno, por que viver nesse mundo? Por que viver nesse tempo, se eu já posso caminhar em todos os tempos possíveis? O mais antigo, e não quero dizer que mais sábio, mas o mais antigo, colocou a mão no ombro dele e disse: filho, enquanto eu penso nessa resposta, busca um copo d'água para mim ali. Ele vai, e quando bate palma na casa da pessoa, sai a mulher, linda, maravilhosa. Ele se enamora dela, tem 1, 2, 3, 4 filhos, 3 filhos, perdão. E vive uma vida maravilhosa, até que vem a tromba d'água. E ele vê a esposa morrendo, um filho morrendo, 2 filhos morrendo, 3 filhos morrendo, e quando ele ia morrer, o mestre toca no ombro dele de novo e diz: você não vai ali buscar água? Empacou? O tempo, assim como começamos, terminamos, com o Pai Nosso todo rearranjado para o tempo. E desligue, se for capaz, a sua audiência desse programa. E tente se livrar a tempo do tempo que desperdiçamos com o tempo. Mas desperdiçamos. Separe essa palavra e veja no que ela dá e o que você melhor usa dela. Porque eu tenho certeza que de tudo que falamos, a única coisa que você, a depender do seu estado vibracional, conseguiu pensar agora
é que nós desperdiçamos, jogamos fora tudo aquilo que dissemos até agora. Se você está nesse tempo, tenha calma. Um dia você vai chegar nesse que nós nos propomos a estar. Mas se você achou que dentro dessa palavra des, que é 10, per, que é pelo amor, você transforma ela em qualquer coisa que quiser. Mas se a única coisa que você conseguiu fazer com essa palavra foi acabar com tudo que nós dissemos para trás, você não vai buscar a água que eu te pedi? Obrigado, irmão. Gratidão eterna, alma querida, eterno amigo, por mais essa oportunidade de trocar ideias como livres pensadores. Colocar mais interrogações na mente de quem nos dá a oportunidade do que respostas. Porque, na realidade, todas as respostas, como você já mesmo disse, já existem dentro de nós. E quando você começa a oração, antes de terminar, você já tem todas elas, porque vem do âmago da própria essência. E na próxima quinta, você conhece Marcelo Marques. Sim, claro. Filho de Neuza? Filho da Neuza Marques, com o tema Agentes de Indução, que é de André Luiz, de Mecanismo da Mediunidade, sim. que consta em nosso livro. Nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos, mas, segundo Joana, com todos os seres que não pensam como pensamos também. Então, a nossa gratidão a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. Obrigado, filha. A tudo e a todos os seres, onde quer que se encontrem, Deus nos abençoe e nos ilumine sempre. E una-nos cada vez mais e nos faça, onde quer que estivermos, na linha do espaço, tempo e eternidade, instrumentos de sua paz. Não vou falar mais da agenda, mas só um detalhe, que é do Marcelo na próxima quinta, e aí na sequência, no passado, no domingo que passou, estamos falando desse que está acontecendo agora. Então, lá o agora era futuro, agora lá já é o passado, e assim sigamos nós. Até já. Namastê. Siga-nos em nossas redes sociais e fique atentos às novidades da programação do projeto O Despertar da Consciência. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Sparkle, Signal, Pátria Book, Rumble, participação do Grupo Espírita de Luz de Frutal, Minas Gerais. Estamos ainda nas plataformas de áudio Spotify, Google Podcast e iPhone Podcast. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos diretamente das nossas redes sociais para facilitar a divulgação e, ao mesmo tempo, auxiliar o crescimento dos canais. Não deixe de dar o joinha nos vídeos do YouTube, porque aumenta a relevância do canal, já que o maior número de pessoas irá conhecer o conteúdo pelos vídeos, que serão exibidos com mais frequência. Gratidão a todos.